Predisposição genética a engordar. Será que isso existe? Será que não existe? Meu nome é Júlia, eu sou médica e eu recebo muito essa pergunta aqui no consultório. E por esse motivo decidi gravar esse vídeo para tentar esclarecer um pouquinho para vocês. Hoje, a gente tem a certeza de que existe sim predisposição genética à obesidade. Em primeiro lugar, a gente vê uma herdabilidade de 40% a 70%. Isso, em termos práticos, se a gente pegasse dois gêmeos e colocassem eles em cenários diferentes, a chance deles terem o mesmo peso é de 40% a 70%. Isso acontece porque a obesidade ou sobrepeso, eles têm uma natureza poligênica. A gente tem várias variantes que acabam definindo isso, mas justamente também por ter várias variantes, a gente acaba também tendo uma influência do ambiente. Porque eu falei antes, 40% a 70%, mas e o resto? O resto, o que define se a pessoa vai ter, de repente, dois gêmeos com pesos diferentes? Isso acontece. Isso acontece por uma coisa que a gente chama de epigenética, que é a chance do ambiente decidir se aquele risco genético que tu tinha, de fato, vai virar o peso. Então, sim, existe uma predisposição genética muito forte, mas ela é contornável pelo ambiente em muitos casos. E eu não sei se vocês ficam curiosos também, mas como será que a genética influencia dentro do nosso peso, né? Porque o nosso peso tem muito a ver com o que a gente come, com o que a gente se exercita, quanta energia a gente gasta. Então é bem difícil, às vezes, definir por que a genética influencia ou não no peso, porque ninguém nasce com o peso que tem. A explicação disso é essa via aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a via leptina-melanocortina. Ela é uma via que define basicamente a nossa fome, nossa saciedade, nossa energia. Então, eles chamam bastante de termostato de saciedade como uma forma de tentar ilustrar. A leptina é o hormônio da fome, ele é bem famoso, vocês já devem ter ouvido falar nisso em algum momento, mas a leptina ela é liberada em vários locais, mas principalmente na gordura do nosso corpo. E ela vai direto para o nosso hipotálamo. Lá no hipotálamo, ele é como se fosse um centro de comando do nosso cérebro dessas definições de saciedade, fome que a gente estava falando. Lá no hipotálamo, ele ativa neurônios PONC, são neurônios específicos para esse sinal, e eles acabam indo nos seus próprios receptores e no final das contas definem se a gente tem mais ou menos vontade de comer, se a gente gasta mais ou menos energia. E daí é nesse momento que a gente começa a perceber que alterações genéticas elas podem atrapalhar essa linha de transmissão em qualquer uma das etapas. Tem genes que vão direto na leptina, tem genes que vão direto na PONC, tem genes que fazem isso de uma forma mais geral. Então é muito difícil nessa natureza poligênica definir exatamente o que causa o quê, mas elas definem principalmente nessa via. É por isso também que a gente acaba vendo pacientes que às vezes comem as mesmas coisas que os outros, mas um tem pesos muito grandes, outros pesos muito baixos. E é um pouco nessa ilustração que a gente chega naquele magro de ruim, né? Então sempre tem aquela pessoa que come muito, engorda pouco, e tem aquela pessoa que parece que ela engorda comendo alface. Então isso é uma definição que a gente tem e acaba justificando muita coisa que a gente vê na vida real e às vezes não correlaciona. Agora, sobre genes, a gente tem dois tipos de variantes, né? Então a gente tem variantes monogênicas, que são bem raras, e as variantes poligênicas. As variantes monogênicas são aquelas que a gente vê a obesidade desde a infância. Então, a obesidade infantil é um super problema, mas ele não é tão frequente, é menos de 5% dos casos. Então, na monogênica, a gente acaba localizando, sim, genes específicos. Mas na maior parte dos casos, 95% das vezes, a gente vai ter um foco muito poligênico, que são os derivados do gene FTO. O gene FTO, ele age muito no aumento da grelina, que é o hormônio da fome. A gente tem, então, antes a gente falava da leptina, que era da saciedade, agora é da grelina, que é o da fome. A grelina, ela acaba sendo produzida ali pelo canto do nosso fundo gástrico, ele é um hormônio da fome que vai até nosso cérebro e nos diz: come mais, come docinho, come isso, come aquilo, e acaba nos gerando esse desejo. O gene FTO, inclusive, se a gente passar um cotonete dentro da tua boca e decodificar quais genes tem ali, a gente consegue localizar se tem uma variante de FTO possível ou não de ser uma facilitadora da obesidade no teu corpo. Agora, o que eu vou fazer com essa informação? Com tudo isso que eu falei, o que dá pra se concluir? Bom, a primeira coisa é que obesidade é sim genética, né? Então, hoje a gente questiona muito, inclusive em consultório com os pacientes, eles nos questionam: será que eu deveria fazer o teste do SWAB? Será que eu deveria tentar decodificar os meus genes para ver se isso é uma possível causa? Será que isso vai me ajudar? Será que não?
A resposta é muito individual. Normalmente são testes relativamente caros e que eles não são cobertos pelo convênio. Embora eles sejam feitos em consultório, eles acabam sendo onerosos por precisarem de muita tecnologia para localizar os genes específicos. Num teste genético, a gente vai ver se tu tem predisposições, se tu aceita melhor um tipo de alimentação ou outra. A gente consegue fazer infinitos testes que podem significar infinitas coisas. Mas são testes de correlação. O exame por si só não resolve muita coisa, ele esclarece algumas, mas não resolve. Então a gente tem que focar muito no que a gente pode pensar a partir da tua genética ou não, a partir de coisas que a gente pode assumir do teu histórico ou não. Então, para quem não tem recurso para fazer, por exemplo, um teste genético, não necessariamente tu não vai ter sucesso na terapêutica, porque a gente pode avaliar teu histórico ao longo de todo esse tempo e ver como é que tu se saiu e fazer algumas afirmações diante disso e tentar agir de acordo com isso. Um exemplo muito clássico de que varia muito de acordo com a nossa propensão a engordar ou não, ou ter um gene da obesidade ou não, é resposta, por exemplo, à caneta emagrecedora. Então, para quem faz uso de tirzepatida, Mounjaro, para quem faz uso de semaglutida, Ozempic, Wegovy, existem N possibilidades de tu perder peso. Pode ser que tu seja a pessoa que perdeu 1 quilo ou a pessoa que perdeu 30 quilos. Nos estudos a gente tem uma média entre pessoas que têm genes diferentes, comportamentos diferentes. Então é esperado que eventualmente tu possa ser uma extremidade que evolui mal com a caneta. E isso eu digo como uma forma também de tirar o peso das costas de quem usou a caneta e não funcionou. Isso pode ser algo genético, sim, de não ser um bom respondedor a isso. Então hoje a gente consegue ter um pouco mais de interpretação do que está acontecendo a partir disso. Uma das principais mensagens, não só para coisas genéticas, mas para qualquer conhecimento técnico que a gente tem sobre obesidade e sobrepeso, é que tu pode respirar aliviado que a culpa não é tua. Então não veja o peso como uma culpa. Mas não quer dizer que tu não tem culpa, que tu não tem responsabilidade. Porque ainda assim, tu é a única pessoa que pode fazer isso por ti e mudar de alguma maneira. Cada um carrega o seu fardo. Tem pessoas que vão emagrecer super fácil e que têm uma genética favorável. Tem pessoas que não vão emagrecer tão fácil e vão ter que carregar um fardo muito pesado para enfrentar essa doença. Mas tu só tem essa chance. Então, tu só tem esse corpo para viver e a gente vai ter que fazer o melhor acima dele, tá? Dito isso, quem tiver condição de fazer o teste, faça. Mas quem não fizer, saiba que isso de forma alguma inviabiliza tu fazer a tua conduta, tomar as rédeas da tua vida e realmente resolver o teu problema. Independentemente do fardo que tu tem que carregar, conta comigo para isso.